Mas o que o cinema brasileiro precisa é de política pública. O que o cinema brasileiro precisa é de apoio ao profissional do audiovisual, a classe trabalhadora do audiovisual brasileiro. Essa classe está sendo atacada, humilhada e descreditada diariamente, desrespeitada pelo mercado, pela política pública e pelo próprio Ministério da Cultura. Desculpa estar falando. A gente precisa de regulação de streaming. A gente precisa de uma reformulação da cota de tela considerando o ecossistema atual. A gente precisa de apoio financeiro, de apoio estrutural para os pequenos produtores. Enfim, política pública bem feita de uma forma geral. Não é papel da crítica, nem de ninguém, louvar acriticamente qualquer filme meramente por ele ser brasileiro ou porque tem uma chance de um Oscar. A gente tem sim que colocar as produções brasileiras em pauta, falar mais do nosso cinema, resgatar mais a nossa história, normalizar mais o audiovisual brasileiro no dia a dia. Nesse sentido, eu reconheço sim que eu faço menos do que eu deveria e vamos trabalhar para melhorar isso aí nos próximos anos. Mas até isso demanda política pública também. O nosso esforço individual vai até certo ponto. Inclusive, enquanto eu escrevi isso aqui, uma matéria do Metrópolis revelou que 6 plataformas de streaming estão sendo investigadas pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro por condições péssimas de trabalho dos roteiristas e por contratos de trabalho com cláusulas abusivas, tipo datas incertas de remuneração, proibição de que os profissionais busquem a justiça brasileira em caso de não cumprimento de cláusulas contratuais, entre todo tipo de desgraça que não vai caber nesse vídeo aqui porque é muita desgraça. Os relatos que eu acompanho por aí, dos meus amigos, dos meus colegas, roteiristas, produtores, mostram que tem sido cada vez mais difícil trabalhar com audiovisual no Brasil. E isso se reflete, claro, entre várias outras coisas, na qualidade do produto que chega pra gente assistir. Então, se você sente que precisa defender o cinema brasileiro, vamos nessa. Assistir os filmes é bom, é importante. Colocar os filmes em pauta é uma parte importante da luta. Mas não é tudo. Tem uma luta real aí precisando ser disputada e não é com estrelinha em rede social que a gente vai conseguir as coisas, não. Muito pelo contrário. A crítica tem que ser combativa. A crítica tem que ser dialética. Tem que questionar e tensionar. E como eu sempre venho dizendo, crítica combativa não é necessariamente negativa. Não é pra simplesmente falar mal. Ao mesmo tempo, apontar contradições não é tacar hate. Precisa explicar isso, gente? Apoiar o cinema brasileiro não é elogiar tudo porque sim. Muito pelo contrário, inclusive. O crítico brasileiro Jean-Claude Bernadette tem uma frase que é muito icônica. Ele fala que criticar é pôr a obra em crise. E eu acredito muito nisso. E eu não me considero crítico no sentido tradicional da palavra. Mas eu tô aqui, né? Tomando porrada na cara por causa de estrela no Letterboxd.